Bom dia, irmãos. Nós vamos tentar agora fazer um modelo diferente de EBD, não é isso? Eu vou deixar um vídeo gravado. O irmão Alonso vai monitorar a nossa classe, né? Vai dirigir as perguntas e, claro, vai pausar o vídeo sempre que for necessário alguém esclarecer alguma coisa, e, claro, com ele, né? Eu vou estar, nesse momento agora, a gente está no culto, o pregador está falando, né? Logo depois do culto a gente vai ter a plenária. Mas é claro, eu vou estar com o celular no bolso, né? Então, se qualquer irmão precisar de alguma pergunta, alguma coisa importante, eu posso sair ali fora, ali na porta discretamente e atender os irmãos, tá bem? Então, vamos dar início à nossa aula. Eu não vou orar porque eu não gosto de oração gravada, eu tenho muita dificuldade com isso, mas certamente eu vou pedir que os irmãos deem uma pausa, né, no vídeo, e o irmão Alonso então vai nos dirigir numa oração. E logo depois então, os irmãos dão play, retornam à nossa EBD, tá bem? Então, oremos. Muito bem, meus queridos, a gente viu, nós ficamos no último domingo, faltou 2 pontos importantes na nossa lição, né? Isso até porque a gente está estudando sobre o homem. Deixa eu avançar aqui, né? O homem e o pecado. Quem somos, por que somos e o que aconteceu para a gente ter essa nossa vida, né? Então, vamos fazer uma breve recapitulação do que a gente já viu, do que a gente já discutiu, né? Frisando os pontos de maior ênfase em nossa discussão, e depois, né, com a orientação, a direção do Senhor, nós vamos dar continuidade aos pontos que ficaram faltando. Então vamos ver, aqui estão os tópicos que a gente estudou, né, nesta terceira lição, nessa nossa terceira lição, que é a criação do homem, como o homem foi feito, o porquê do homem ter sido feito, o pecado, o que é o pecado e o início da redenção, que na verdade no próximo domingo a gente vai estudar sobre a salvação, né, e aí a gente vai ampliar com mais profundidade o que é a redenção. Então, no próximo slide, nós temos aqui a criação, que foi o que nós já estudamos. O que é muito importante frisar é que Deus criou o homem por um ato especial, não havia uma necessidade, não havia um problema a ser resolvido. Deus não criou o homem porque ele precisava do homem, foi um ato especial, específico. O Senhor tinha o desejo de criar um ser à sua semelhança, para que pudesse ter um relacionamento sem qualquer tipo de artificialismo, sem qualquer tipo de mecanicismo. Pelo contrário, um ser dotado de vontades próprias, um ser que pudesse se relacionar com Deus, se relacionar com Ele, de forma pessoal, de forma aberta, de forma livre, livre de pensamento. É por isso que nós enfatizamos tanto que nossa igreja é livre de pensamento, né? A gente tem total liberdade de pensamento. Então, foi assim que Deus nos criou, por um ato único. Ele criou todo o universo, todas as coisas, e o homem é a coroa da criação. O ser humano é o ponto máximo da criação. Então, nós estudamos que Deus criou o homem do pó da terra, né? Isso nos remete à ideia de que Deus criou primeiro a matéria, primeiro as coisas que eram necessárias, e depois de tudo, com essa matéria, com essas coisas, criou o homem, o ser humano material, o nosso corpo. E depois disso, ele nos deu o seu espírito, que é o que a gente vê na Bíblia, lá em Gênesis 2, na primeira parte, Gênesis 2:7, na primeira parte do versículo, onde se diz que Deus formou o homem do pó da terra. E depois, na segunda parte do versículo, né, fala do Espírito, e soprou em suas narinas. Soprar, a ideia de vento, né, é espírito. Espírito. A palavra espírito em hebraico significa vento, que é fôlego, né? E também a gente vê lá em Eclesiastes 12:7, que é um versículo muito completo em relação à dicotomia, né? A propriedade humana de ser corpo e o espírito, de qualquer ser vivente. No versículo 7 nós lemos, e o pó volte à terra, como era,
e o espírito volte a Deus, que é o deu. Quando eu morrer, o corpo volta para a terra, de onde ele pertence, a quem ele pertence, e o espírito volta para Deus, a quem ele pertence. Foi Deus quem me deu, não é isso? E até tivemos algumas perguntas, né, sobre a tricotomia, que é, e a alma? O que é a alma? A alma sou eu. A alma é o resultado do meu corpo pó e do meu corpo espiritual que Deus me deu. E a criação, então, do Senhor é a minha alma. É a alma que Jesus quer. É a minha alma que Jesus salvou. Então, eu vou viver para sempre na minha alma. Né? O espírito e o corpo, eles podem transmutar, mas a alma é eterna, né? Em Cristo, ela existe em Jesus. Tá bem? Então, vamos passar passar ainda pelo propósito, que a gente viu que também foi algo muito específico na nossa lição, né? Que Deus criou o homem por um motivo, não tinha ele não tinha uma necessidade, ele não tinha uma carência, ele não tinha uma carência de solidão. Tem gente que pensa que Deus era sozinho. Não, ele não era sozinho. Deus não tem nenhuma carência em seu coração. Ele criou o homem porque queria. Mas, é claro, ele tinha um propósito para isso. O homem foi criado por um determinado propósito. E o propósito do Senhor é para a glória dele. Aí a gente pensa assim, e o que é a glória de Deus? A gente não pode alcançar o significado da glória de Deus, mas a gente pode alcançar o significado de glorificar a Deus. Glorificar a Deus, que é o objeto do nosso é o que a gente encontra no nosso texto, não é isso? Nosso texto bíblico, que o homem foi feito para glorificar a Deus. E glorificar a Deus significa fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Né? Eu lembro que a gente usou como exemplo o passarinho voa, e ele glorifica a Deus porque está voando, porque ele foi feito para voar. Quando Deus pensou na ave, idealizou aquele animalzinho, ele idealizou ele voando. Então, quando o passarinho voa, ele glorifica a Deus. Então, nós temos que achar o nosso motivo de glorificar a Deus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: qualquer coisa que se faça, faça pensando em glorificar a Deus. Ou seja, a gente pode fazer o que quiser, mas existem algumas coisas ou formas de fazer algumas coisas que vão glorificar a Deus, que vão ser feitas como Deus imaginou que eu fizesse. Então, eu devo fazer aquilo que Deus espera que eu faça para que eu possa glorificá-lo em minha vida. Eu costumo muito lembrar que todo mundo gosta muito da frase, né? Vivo para a glória de Deus, tem camiseta, tem adesivo de carro. É muito bonito, mas o bom é a gente vivenciar isso. É demonstrar com a nossa vida que a gente vive para a glória de Deus, né? Dizer que está aqui para a glória de Deus é muito fácil, mas o grande desafio humano, o desafio da gente, é viver para a glória de Deus, né? Na verdade da nossa vida. E dentro dessa questão de viver para a glória de Deus, nós passamos, inclusive eu me lembro que foi muito rapidamente, a respeito do arbítrio. O arbítrio é a nossa capacidade de tomar decisão independente. A minha decisão sem nenhum tipo de influência, sem nenhum tipo de pressão. Pelo contrário, tomar a decisão isenta de qualquer estímulo externo. É a decisão que eu tomei. Isso é o meu arbítrio. E nós sabemos que o homem foi feito naturalmente com livre arbítrio. Eu tenho a capacidade de analisar as coisas e tomar uma decisão de acordo com a minha consciência, de acordo com a minha vontade, com a vontade que Deus me libertou para ter. É isso? É por isso que a gente diz que Jesus liberta, né? Porque em Cristo eu posso tomar as minhas decisões sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de reserva. Pelo contrário, é aberta, livre, sem qualquer limitação e sem qualquer pressão. A decisão que cabe à minha consciência. Então, o nosso livre-arbítrio
nos dá o campo de agirmos, campo para agirmos de qualquer forma. E como a gente vive para a glória de Deus, é coerente que eu use a minha capacidade de decisão para determinar as minhas ações, as minhas atitudes, minhas decisões dentro daquilo que eu entendo ser a vontade de Deus. É por isso que é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, que o nosso único meio hoje de conhecer a vontade de Deus é conhecendo a palavra dele. Né? Não tem nenhum outro meio hoje de conhecermos a vontade de Deus. Isso pode mudar quando a gente estiver na glória, quando na nova terra. Talvez tenha sido diferente no tempo do profetismo, os profetas, eles não tinham a Bíblia. Mas hoje o Senhor nos deu, na era da graça, todos os equipamentos necessários para a gente conhecer a vontade plena dele, que é a Bíblia, que é a nossa Bíblia. Então, eu devo usar a minha capacidade de compreensão para entender, buscar entender a vontade de Deus e cumpri-la. E fazendo isso, eu estou vivendo para a glória de Deus. Esse, irmãos, esse é o significado que a gente deve entender sobre o propósito da existência humana. Eu e você existimos por causa disso, para a glória de Deus, para glorificar a Deus. É bom também lembrar, esse parêntese que tem aqui abaixo, que quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente tende a julgar ou analisar nossas atitudes terrenas, materiais, mas o livre-arbítrio sempre diz respeito à vida espiritual. As coisas que nós fazemos, certo ou errado, elas somente têm significado espiritual. Só nos interessa o significado espiritual das coisas, ok? Muito bem, queridos. Então, vamos dar sequência. Né? Eu estou falando assim rápido, mas a qualquer momento que os irmãos queiram, lembrando, pode pedir ao nosso monitor que interrompa o vídeo, ele dá uma pausa, discutem o que for necessário, e depois a gente volta, tá bem? Muito bem, então vamos para o nosso próximo assunto, que é o pecado. O pecado, é claro que a gente não vai analisar o nosso pecado. Nós somos pecadores por natureza, nós temos uma natureza pecaminosa, temos uma tendência para o mal, que isso era necessário para que pudéssemos fazer escolhas dignas. Nós temos que conhecer os dois lados, não é verdade? Então, não é isso que nós vamos estudar, inclusive até a gente chegamos a conversar mais ou menos, né? Mas e antes do pecado? Adão já conhecia os dois lados? Não é o foco da nossa missão, do nosso entendimento agora. Agora a gente tem que entender o que é o pecado. Né? E para a gente entender isso, a gente tem que ver como o pecado se desenvolveu. Em primeiro lugar, de onde ele veio. Sabemos que o pecado ele foi gerado por Satanás. Vamos olhar lá na Bíblia, em Gênesis, né, capítulo 3, no versículo 4. Gênesis 3, versículo 4, onde nós lemos assim. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. O que aconteceu aqui é que o diabo, Satanás, na forma de serpente, não é isso? Ele desdisse o que Deus disse. A palavra de Deus dizia, se comeres, certamente morrerás. Então, ele chegou e disse, não. É como dizer que Deus estava mentindo. Então, quando a gente fala que o pecado foi gerado por Satanás, a gente deve voltar, vamos imaginar ele um ser. Ele foi um ser criado por Deus, com diversas capacidades, com diversas propriedades, com características próprias, com personalidade, com inteligência, com todos os equipamentos para desenvolver suas ideias, desenvolver sua forma de ser e de agir. Então, para a gente avaliar a atitude de Satanás, vamos depois trazer para a nossa realidade simples, né, para as coisas simples. Mas o que o texto nos diz é que Satanás usou todos os recursos que Deus lhe permitiu, que Deus lhe concedeu, os recursos que ele tinha de pensar, de agir,
e somou as coisas que ele tinha, ele usou, fez uso da sua capacidade dada por Deus para fazer uma coisa ruim, para inventar a mentira. Segundo Jesus, o diabo é o pai da mentira. Então ele gerou o pecado. Ele usou as coisas que Deus lhe deu para gerar o pecado. Aí é por isso que tem gente que questiona, mas então Deus gerou o pecado? Não, não foi Deus quem gerou o pecado, nem criou o pecado, nem criou um pecador. Deus criou, a criação de Deus era perfeita, como nós lemos em Gênesis 1, né? E viu Deus que tudo era muito bom. Então, não havia pecado. No que é bom, não há pecado, né? É isso para ficar claro uma ideia na nossa mente. Imagine assim, irmãos, uma arma de fogo, um revólver, que é uma arma que a gente sabe que é usada tanto para o bem como para o mal, os bandidos usam com um fim, os militares com outro fim, a polícia com outro fim, mas nós sabemos que aquilo é um equipamento feito para matar. Não é feito para abençoar, não foi feito para agradar ninguém, não foi feito para fazer carinho em ninguém. Não, uma arma foi feita para matar, né? Então, a gente pensa assim, mas Deus criou a arma? Deus não criou todas as coisas? Não. Deus criou o ferro, o metal, ele criou o chumbo, criou os elementos que constituem a pólvora. Ele criou aquela pedra, a pederniz, que é o que faz aquela espoleta que dispara a bala. Deus criou todas as coisas que estão ali incluídas na arma, foi Deus quem criou. Mas ele não criou a arma. Ele criou as substâncias ao redor. E nós, pecadores, usando os poderes que o Senhor nos deu, usando indevidamente os nossos recursos, somamos forças, somamos nossa capacidade para criar uma coisa ruim. E criamos a arma, com todas as coisas boas que Deus nos deu. Tudo ali é muito bom. O metal é muito bom, os elementos químicos comburentes, explosivos são muito bons. Tudo na arma é de substâncias muito boas. Essas substâncias Deus criou, mas ele não tinha nenhuma intenção de que usássemos para o mal. Nós, tomados por nossa maldade, nós que envolvidos no nosso pecado, tomados pelo pecado, é que usamos os recursos que Deus nos deu para produzir uma coisa ruim, uma coisa do mal. E assim é com todas as coisas que existem ao nosso redor. Uma vez eu estava vendo uma pessoa que fuma maconha e estava falando, mas Deus criou a maconha, mas não foi para a gente se entorpecer. Deus criou as alcoolaturas das frutas também, das folhas, mas não foi para a gente ficar bêbado. Claro que não, Deus criou essas coisas por causa de outras necessidades, por causa de coisas que eram necessárias para o funcionamento da natureza. Tudo que Deus criou era muito bom, foi muito bom. Sempre foi usado para o bem. Nós é que usamos errado. Da mesma forma foi o que aconteceu no Éden com Satanás. Ele tinha todos os recursos positivos, bons, para ser um ser maravilhoso, um ser de luz, um ser de graça, útil aos propósitos do Senhor, útil para a formação da vida como Deus idealizou. Mas ele usou o seu poder para fazer exatamente o contrário. E o contrário disso é o pecado. Pecar significa pisar em falso, pisar fora de onde deveria ter pisado. Então, se a gente tem um caminho ladrilhado, pavimentado, e eu saio dele e vou andando pela lama, eu vou porque quis, e eu transgredi a lei do Senhor, eu saí do caminho. E por causa disso eu pisei errado, errei o alvo, errei o rumo, errei a direção da vida. Isso é o pecado, que foi o que Satanás fez. Ele errou a direção do que estava fazendo. Inclusive, na Idade Média, se usava a palavra pecado para o erro da flecha. O flecheiro atirava e errava, isso era um pecado, porque o rumo estava errado. Então, até inclusive hoje se diz, né, pecar é errar o alvo, né? Que é uma
uma forma prática de se decorar, de fazer com que crianças e adolescentes decorem o que é o pecado. Mas, na verdade, pecado, a palavra pecado no grego, ela vem do pé, que é pisar fora, pisar errado. Então, entendemos claramente que o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus, né? Que é o que a Bíblia nos ensina. Então, Satanás gerou o pecado. Era algo inexistente. E ele, somando elementos já existentes, gerou o pecado. Então, ele não criou o pecado, ele gerou o pecado. Então, ele não criou, claro, ele não desenvolveu o pecado por nada. Ele tinha um propósito, tinha uma ideia, tinha um projeto. E esse projeto era destruir o homem, que é, além de ser a imagem e semelhança de Deus, o que certamente já causou angústias no seu coração, era também o objetivo de Deus. Deus tinha um objetivo futuro, tinha um projeto para o ser humano. E como Satanás não podia fazer nada contra Deus para expressar o seu ciúme, sua inveja, né? Ele fez o quê? Ele atacou a criação de Deus, atacou o objeto de amor de Deus, que é o ser humano. E é claro, aí nós temos a partir daí a narração bíblica de que Satanás tentou a Eva. Não fala nada de Satanás tentando Adão. A gente até conjecturou isso, né? Será? Como será? E é claro que não podemos descartar a possibilidade de que Satanás tenha tentado o homem. Mas a gente sabe que o homem provavelmente tem mais armas. O homem, até hoje, a gente vê que o homem tem um comportamento mais defensivo em relação a outros homens, principalmente, né? Enquanto que as mulheres, que foram feitas com uma função diferente, que esse é o problema do nosso machismo de hoje, né? De achar que o homem tem mais valor do que a mulher, ou a mulher. Não existe uma diferença de valor. Homens e mulheres são iguais em valor, mas são diferentes em funções, são diferentes em atributos. E o homem tem um determinado atributo na criação e a mulher tem um outro atributo na criação. Esse atributo feminino nos projetos do Senhor, que, a saber, o projeto do Senhor envolve uma família. A família é a unidade do projeto do Senhor. A célula é a família, porque a família tem a capacidade de se reproduzir e se multiplicar, que é o que Deus queria. Que o homem se formasse a si mesmo, que a humanidade fosse autoformada. Então, o homem precisava ter a capacidade de gerar homens, gerar outros seres. Então, por isso, o homem tinha a sua, no termo comum popular, né, a sua cara metade. Inclusive, teologicamente, é complicado entender que Deus, depois que criou o homem, depois do homem, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E, a partir dali, ele criou a mulher. Criou a mulher como parte do homem. A Bíblia observa que Adão não achou ao seu redor, não achou na natureza, né, nada que fosse compatível com ele. Ele deu nome a tudo, mas em nada era compatível com o seu coração. Claro, o homem era a semelhança de Deus. Então o Senhor fez do homem a mulher. Ou seja, como se fôssemos o mesmo ser dividido por dois. Homem e mulher são um só. É por isso que o casamento, nós dizemos bíblico, o casamento bíblico, né, é uma só carne. Segundo o casamento bíblico, não existe separação, não existe divórcio. O casamento bíblico. Aí a gente casa errado, os casamentos hoje se atrapalham todo, porque o casamento não é mais bíblico, nós perdemos o vínculo com a Bíblia, né? Mas o casamento foi feito para ser uma só carne. Questionaram Jesus a respeito de casamento, e Jesus disse, foi permitido o divórcio por causa da dureza dos nossos corações, por causa do nosso pecado. Mas o casamento, tal como Deus idealizou, ele já nasceu perfeito, que não havia nenhum tipo de conflito. Pelo contrário, homens tinham suas atribuições, mulheres tinham as suas atribuições, enfim. E seríamos uma humanidade, uma sociedade perfeita, sem crimes, sem problemas, sem dificuldades, tal como Deus idealizou.
Mas o inimigo, então, sabendo dessa nossa diferença, ele tentou a mulher porque a mulher não tem certas defesas, como o homem tem. Não é porque a mulher é mais boba do que o homem, como às vezes se prega, ou a mulher é mais fraca do que os homens. Inclusive, a gente tem um hino no cantor que fala isso, né? Que a mulher diz: somos fracas, bem sabemos. Mas aquilo era uma expressão arcaica, muito antiga, que não se usa mais. Nós sabemos que isso não é correto dizer. A mulher não é fraca. A mulher é frágil, mas não é fraca, né? E veja isso na gravidez, no parto, né? No cuidar de crianças. Ela pode ser um ser fraco? Claro que não. É um ser forte, tão forte quanto o homem, só que dentro de suas atribuições. E dentro das atribuições femininas não consta a defesa. Não consta ela ter que se defender, porque ela é naturalmente mais frágil. Ela vai cuidar da parte frágil e delicada da humanidade, são as crianças. É aqui que todo mundo diz que isso é machismo. Não é não. A criança é o ponto mais importante na vida de um ser, tanto os homens como a mulher. A gente tem um filho e o filho se torna o objeto central de nossas vidas. Quem já é pai e mãe sabe, quem ainda não é vai saber. Então, nós vivemos para isso. O Senhor planejou a família para isso. E a mulher é responsável por cuidar desta parte. Como é que isso é uma fraqueza? Não, claro que não. Talvez devêssemos questionar por que Eva estava longe de Adão. Por que ela estava sozinha? Mas a tentação veio justamente quando ela estava indefesa. A mulher depende da defesa do homem. Então, aqui nós encontramos essa parte do versículo 6, né? Onde Satanás convenceu a mulher do pecado. Ele contaminou a mulher com o pecado. Nós vemos isso lá no versículo 6 de Gênesis 3. Né? Gênesis 3, versículo 6, onde diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Quando a gente vê que o texto bíblico registra que ela viu que a árvore era boa, viu que era adequado se comer, que era interessante. É claro que a gente sabe que isso é uma linguagem poética e que mostra somente que o pecado, ela viu o pecado. Então o pecado estava predisposto, o seu coração estava predisposto a pecar. Ela viu que aquilo era agradável. Desobedecer a Deus talvez não fosse tão ruim assim. Não precisava ter medo de desobedecer a Deus. Esse foi o erro de Eva, não é isso? Então, contaminada com a mentira de Satanás, que Satanás disse: não vai morrer nada, não se preocupe. Pelo contrário, você vai ficar igual a Deus. Então, ela se encantou com a proposta do pecado. E pecou, provou do que não podia provar, que nada mais é do que fazer aquilo que Deus não quer. Aí a gente tem essas imagens românticas, bonitas, né? da maçã mordidinha lá, de uma árvore com um fruto maravilhoso, onde nós sabemos que havia mesmo uma árvore do conhecimento no Jardim do Éden, mas o comer daquela fruta significa despertar-se para o mal. O homem era inocente do mal e não precisava conviver com o mal para poder fugir dele. Não precisava. E experimentar o mal, né, querer conhecer o mal, foi o erro de Eva. Então, ela tendo tomado parte do pecado, enxergado o mal, tanto que mais tarde Deus questiona, né, quem vos mostrou que estavam nus? Ela passou a enxergar a malícia, enxergar a maldade que pode existir nas coisas. Né? E levou desse mesmo fruto do conhecimento ao seu marido, que também comeu. Então, nós entendemos que aqui o homem pecou por aceitar a criação de Satanás, por aceitar o instrumento que Satanás formou, aceitar
o, o elemento que Satanás gerou, o filho de Satanás, que é o pecado. Então, com isso, Adão contaminou toda a terra. Aí aqui a gente volta lá para o versículo 17, capítulo 3, onde nós lemos: maldita é a terra, pois por causa do homem. E como a gente está vendo aqui um tratamento de casal, Deus fala com a mulher, fala com a serpente. E quando ele fala com o homem, não é o ser humano aqui, como alguns até buscam entender, que é mais fácil, né? É mais fácil achar que o pecado não é minha culpa, mas o pecado é do homem. O homem é responsável pelo mal do mundo. Foi o homem que transmitiu ao mundo o pecado. Adão deveria ter repreendido Eva e não tomado do fruto. Então, como ele tomou parte, ele que era o Adão, era o administrador, ele comprometeu toda a criação. Então, é correto dizer que o homem é responsável pelo mal, tá certo? Muito bem, queridos. Aí nós vemos lá no versículo 23 as suas consequências, né? Que são aquelas condenações, as dificuldades. Deixa eu ler aqui o versículo 23 que sintetiza a ideia, né? No versículo 3, capítulo 3, que diz: o Senhor Deus, por isso lançou fora do jardim do Éden, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. O homem então passou a viver daquela terra da qual ele foi tomado, né, do pó que o formou, e por causa do pecado ele não vivia mais na graça, ele não vivia mais no ambiente que por si só gerava vida, no ambiente sem esforços, sem desconforto, num ambiente de plenitude com Deus. O Jardim do Éden era o lugar onde Deus passeava na viração do dia, ou seja, era um lugar perfeito e sem nenhum tipo de incômodo, nenhum tipo de mal. E o homem, a consequência do pecado foi que o homem foi expulso da presença de Deus. Como está até hoje, o homem não tem mais a comunhão com Deus. A humanidade, inclusive nós, perdemos a comunhão com Deus. É por isso, irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui, é por isso que até nós estávamos conversando no domingo passado a respeito da oração, né, daquele significado da oração, lembra? A gente discutiu. Nós oramos em nome de Jesus, não oramos por nós próprios. Né? O apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém. Isso é uma realidade. A minha oração é indigna de chegar ao trono da graça, aos ouvidos do Senhor. Ele não vai ouvir a minha voz porque eu sou indigno de falar com Deus. Então, para que eu fale com Deus, é necessário que o Espírito Santo que vive em mim, que o Senhor me concedeu, que Jesus mandou, ele possa transmitir os meus sentimentos para o Senhor, com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis não é se esforçando, não. É num linguajar que eu nunca vou entender. Num linguajar que eu não sou capaz de entender. Os meus ouvidos não podem entender. Então, a única forma de comunicação minha com Deus é através do Espírito Santo, que transmite o meu sentimento. Somente a verdade do meu coração, do que está na minha oração. Não transmite as mentiras, as maldades. Às vezes a gente ora maldosamente. Eu lembro que compartilhei com os irmãos uma vez que uma jovem pediu para eu orar para não sei quem morrer. Não, Deus não ouve essa oração, nem ouve. Não é que ele não atende, ele não ouve essa oração. Porque é a oração tola, a oração que não condiz com o coração de Jesus. Então, para que o Espírito Santo possa transmitir as minhas palavras, o meu sentimento para o Senhor, eu preciso orar em nome de Jesus. Orar como Jesus oraria. Falar o que Jesus falaria. Falar em nome de Jesus, queridos, significa o quê? Se eu chego e peço para alguém da igreja chegar no púlpito, eu vou estar viajando no domingo, então eu vou pedir, por gentileza, que alguém chegue no púlpito, um irmão, irmã, se apresente e diga: olha, eu tenho uma mensagem do irmão Jeter que pediu para eu dizer,
Isso. Ele tem que dizer exatamente o que eu falei. Se ele chegar lá e dar uma ordem do jeito que ele quer, e exige isso, exige aquilo, provavelmente a igreja vai dizer, gente, será que o irmão Jeter mandou dizer isso? Porque não condiz com o meu caráter, não condiz. Os irmãos iriam logo identificar que a mensagem, aquela oração que está sendo falada, não condiz comigo. E o portador da mensagem, o orador, não pode estar falando em meu nome, porque ele está falando de uma forma que eu não falaria. É exatamente o que acontece com a oração errada. A oração inútil, que é uma oração em nome de si próprio, em nome de si para si mesmo, como Jesus mencionou a oração daquele fariseu que falava dos seus feitos grandes, da sua capacidade, se comparava com os outros, eu não sou igual aquele ali que faz isso, igual aquele outro que faz assim. Isso não é uma oração em nome de Jesus. Nós podemos um dia até, seria muito interessante fazermos um estudo sobre as orações de Jesus, porque Jesus nunca pediu nada para si mesmo. Todas as orações de Jesus registradas na Bíblia dizem respeito à vontade de Deus, à vontade do Pai. E, por conseguinte, quando Jesus fez um pedido para si mesmo, de joelhos, na hora da morte, na hora do martírio, ele concluiu corrigindo as possíveis interpretações erradas e disse, porém, não se faça o que eu quero, porque a minha vontade é errada. Mas faça-se somente a tua vontade. Então, queridos, a nossa oração não pode chegar ao trono do Senhor, senão dentro dos padrões cristãos, dentro dos padrões de Jesus e através do Espírito Santo, de nenhuma outra forma. É por isso que é, assim, inútil subir no monte para orar, para ficar mais perto de Deus, como alguns pensam. Ou orar deitado, de joelho, de roupa, de não sei o quê, assim, assado, porque nós sempre estaremos orando de forma inconveniente. A nossa oração é transmitida para o Pai pela pessoa do Espírito Santo, que tem plena comunhão com Ele. E somente é transmitido aquilo que eu falei em nome de Jesus, porque só Jesus é digno de honra, ninguém mais. Deus honra o seu Filho, porque ele foi digno de honra. Então, a nossa oração tem que ser em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Né? Os pecadores, Deus não ouve, infelizmente. Pecadores, quando João falou em Deus não ouve pecadores, ele estava se referindo àqueles que não têm o Espírito Santo. Né? E isso tudo por quê? Porque nós perdemos a comunhão com Deus. Hoje, a nossa comunhão com Deus, nós temos o nosso momento de devoção, nós oramos, lemos a Bíblia, temos esse momento com Deus, mas ele é em nome de Jesus e na presença do Espírito Santo. Não existe culto na igreja sem a ação do Espírito Santo. Não existe conversão sem a ação do Espírito Santo. Jesus deixou bem claro, sem mim nada podeis fazer. Então, queridos, nós estamos destituídos da graça de Deus. E é por isso que nós precisamos do dom gratuito de Deus da vida eterna que está em Cristo Jesus, que é a solução para o pecado. O Satanás gerou o pecado e Jesus, irmãos, e Jesus gerou a solução para o pecado, que não havia uma solução. Satanás foi inteligente, ele inventou uma coisa que criou mesmo um problema. Mas o Senhor é sempre maior. O Senhor, muito antes, já esperava isso, que eu acredito que é isso que Satanás não imaginava, que Deus tinha a capacidade, ele já estava pensando na possibilidade do homem cair. E por isso, então, com aquele preço caríssimo, Jesus se ofereceu, não é isso? Ele se entregou plenamente à morte, para que na sua morte nós pudéssemos, então, ter uma oportunidade de viver. Então, é claro que a gente termina falando de pecado, né? Que essa é a ideia de pecado. Caso os irmãos queiram discutir, é somente pausar o vídeo para discutir, porque nós já estamos chegando no final. Somente vamos entrar no restante, porque a gente falar do pecado sem falar da redenção é um problema. Né? O plano de redenção de Deus,
ele começa a ser conotado lá em Gênesis 3, versículo 15. É conotação, né? 3, versículo 15, onde nós lemos assim: porém, isso é Deus falando, né, com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi ferido fisicamente, mas a sua ressurreição feriu mortalmente a serpente, que é o significado de ferir a cabeça. A serpente feriu em parte, Jesus feriu fatalmente, né? E está ainda em processo a ação de Jesus, porque a morte não foi vencida ainda, ela vai ser, né? É o último inimigo a ser vencido. E então a gente entende que com Jesus recomeçou o projeto de Deus, retomou a sua caminhada, não é isso? Então, o pecado, quando Satanás gerou o pecado, ele interrompeu os planos de Deus. É como se tivéssemos um lapso de tempo desde o pecado até Jesus, porque aquilo ali foi um distúrbio na ordem que Deus tinha criado. O pecado foi um distúrbio na criação de Deus, que contaminou as coisas, prejudicou o funcionamento natural das coisas. E por causa disso, então, era necessário uma redenção. A expressão redenção tem a ideia de resgate. O homem foi lançado fora e precisava de algo para resgatar. Só que não era tão simples. A redenção, tal como Jesus executou, né? Tal como foi executada com tanta perfeição, não foi da noite para o dia, foi um grande projeto, uma coisa que demandou um processo enorme, que é cheio de necessidades, e por causa disso, então, nós temos todo esse tempo, desde Adão até Jesus. Jesus que é o nosso segundo Adão, né? O novo homem. E é por isso que todo mundo está em Cristo, é uma nova criatura, né? Esse tempo passado acabou, não existe mais. E daqui para frente, quando a gente desperta para Jesus, nós somos uma nova criatura em Cristo. Não somos mais como Adão. Nós somos agora como o novo Adão. Um homem, um ser capaz de reconhecer seu pecado, mesmo sabendo, conhecendo o mal, mas tem como pedir perdão. Na verdade, a criação de Deus que anulou o pecado foi o perdão perfeito que Jesus conseguiu construir para todos nós. Não é isso? Então, queridos, a salvação é receber a Jesus. Nada mais. Não é ir para o culto, não é dizimar. Tem um monte de coisa, né? O que é salvação? É uma discussão igual o que é o pecado. Né? Mas a salvação é receber a Jesus. Né? Então, isso fica incluído aqui aquela ideia. O pecado sem perdão é simples. É o pecado que nós já temos sem receber a Jesus. Não há nenhuma outra forma de salvação senão em Cristo Jesus. 1 João 1,12, né? Nós lemos aquele texto bonito, poético, né? Que diz para todos aqueles que o reconheceram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Que, além de ser um texto lindo, é didático, ele nos ensina de uma forma muito objetiva, né, o significado de nos tornarmos filhos de Deus. Versículo 12 de João 1, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Nos diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, essa é a nossa realidade hoje. Estávamos perdidos no pecado, todos nós, e em Cristo nós nascemos de novo. Não é isso? Então, queridos, concluindo aqui para a nossa reflexão da semana, tem essas 3 perguntas. O pecado em sua vida é um acidente? É algo que você não tem culpa? Foi sem querer? A gente escorregou lá, não tem jeito, todo mundo pecou, eu tenho que pecar também? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Né? Será que
Eu estou considerando o pecado um acidente que eu não tenho nada com isso? Ou será que o pecado é minha responsabilidade? A segunda pergunta é: filhos do Deus Santo devem ser santos? Aí tem aqueles ditos, né? Ninguém é santo, não pode ser santo, é impossível ser santo. Mas a Bíblia tem um versículo que nos diz: sede santo. É um imperativo, né? Então nós devemos ser santos. E a terceira pergunta é: existe igreja sem pecadores? Será? Como seria uma igreja sem pecadores? Uma igreja com um pastor perfeito, né? Um pastor que não erra, que não comete erro, com ovelhas obedientes, maravilhosas, prestativas. Uma igreja onde ninguém conhece o pecado, seria lá no céu já. Não existe isso. A igreja é feita de pecadores injustos, né? E isso é uma reflexão que a gente deve levar para a nossa semana, né? Questionando quem somos, o que somos, né? Como vivemos. Então, meus queridos, vamos encerrar, né? Eu vou encerrar a gravação e os irmãos vão encerrar aí conforme o tempo, conforme a necessidade dos irmãos. Que Deus abençoe a todos e vamos encerrar orando. Eu não vou orar, gravar uma oração, mas vou encerrar aqui e orar, aqui silenciosamente, e os irmãos vão orar aí. Deus abençoe a todos e até próximo fim de semana.